Tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos colegas vereadores aqui presentes, na presença do vereador Zé Brás, presidente interino dessa mesa, ao público que nos assiste. Boa tarde, gente. Pessoal, todos os vereadores já falaram isso, mas eu preciso reiterar. É muito bom estar aqui de volta nesse plenário, nessa tribuna, depois dos nossos dias de recesso. Entre muitas aspas, recesso, porque eu acredito que ninguém aqui parou e que ninguém aqui ficou um dia sem trabalhar. A gente trabalhou bastante, cada vereador focado nas suas áreas mais específicas, e eu trouxe no pronunciamento dessa terça-feira uma espécie de resumo, sabe, vereador Zé Brás, de tudo que a gente fez ao longo desses dias. Vamos lá. Primeiro, gente, a gente foi uma denúncia lá no Parque do Gafanhoto para poder acompanhar a situação de abandono do parque, que não é de hoje, né? Mas aí a gente tem que colocar as coisas nas suas devidas proporções. O Parque do Gafanhoto não é responsabilidade da Prefeitura. Nós estamos falando de um terreno que é da União, que pertence ao governo federal, e que não é de hoje, negligencia todas as questões ambientais. E sendo justa também, não apenas nesse governo, mas em praticamente todos que existiram na história do Brasil. Quando a gente olha a história, o Parque do Gafanhoto já foi cuidado pela UENG. E a UENG, por muitos anos, conseguiu fazer um bom trabalho lá, um trabalho de educação ambiental, com participação de biólogos, e quem tem aí na faixa dos 30 e poucos anos se lembra de como era movimentado o parque. Hoje, a gente tem uma situação em que a UFSJ tentou tomar conta do parque, mas devido às maiores restrições orçamentárias que vem sofrendo, essa sim, culpa principalmente do último governo, a UFSJ não dá conta de bancar isso. Por isso, hoje, o terreno está na mão da União, e a gente tem um parque com espécies raras, com espécies que são protegidas, completamente abandonado, completamente largado e até com a entrada oficial fechada, mostrando muito da falta de questão que a gente faz em relação ao Parque do Gafanhoto, né? Bom, pessoal, falando especialmente de meio ambiente e das parcerias público-privadas e do Adote um Bem Público, em parceria com o Instituto Dom Quixote, que trabalha o empreendedorismo social usando especialmente a ação da juventude, a gente está viabilizando, vai ser muito legal, uma parceria público-privada para um parque ecológico numa comunidade rural aqui da cidade. A gente não está comentando muito qual que é a comunidade e mais detalhes, porque o documento ainda não foi assinado, mas a gente tem tudo para ter, inclusive, um ponto turístico novo na nossa cidade e que vai ser muito especial. Além disso, gente, sobre a volta às aulas, tem muita coisa errada sendo dita e muito desconhecimento sendo espalhado. Enquanto presidente da Comissão de Educação, eu tenho fiscalizado todas as escolas e CMEs do município. E não só as escolas da rede municipal, as da rede estadual também. Porque, afinal, os meninos que estudam nas escolas da rede estadual, eles são meninos divinopolitanos, são crianças divinopolitanas. Então, como presidente da Comissão de Educação, acompanhar as condições em que eles vão estudar também me interessa. Quando a gente visita as escolas, e a gente já foi em 14 escolas, 12 CMEs, e eu não tenho aqui o número das escolas estaduais, mas a gente está trabalhando nesse número, e essa semana nós temos diversas outras visitas, o que a gente encontra é uma situação grotescamente diferente entre rede municipal e rede estadual. A rede municipal está, sim, bem preparada, na maioria esmagadora das escolas, para receber os meninos de volta, mas a rede estadual enfrenta muito mais problemas que soluções. As escolas da rede estadual hoje não estão com as suas condições mais seguras para o retorno presencial. E é importante que a gente pontue esse tipo de informação antes de, por exemplo, atacar os professores e profissionais da rede estadual de educação que não se sentem seguros para o retorno. Percebam que há muito menos burburinho sobre essa insegurança quando a gente fala dos profissionais de educação da rede municipal, porque eles estão de fato mais seguros e estão se sentindo de fato mais seguros para retornar. A gente teve capacitações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação aos profissionais, junto com professores da UFSJ. A movimentação tem sido feita. Enquanto isso, o governo do estado passou o ano até agora tentando vender aluno para os municípios. Mas, graças a Deus, aqui em Divinópolis, a municipalização não vai à frente, muito por causa da luta do sindicato e dessa comissão de educação, que a gente conseguiu fazer com que esse projeto horroroso aqui em Divinópolis já nasça morto. Pessoal, algumas escolas precisam de uma atenção especial. Nos próximos dias, a gente vai divulgar uma delas nas minhas redes sociais. Apesar da maioria das escolas da rede municipal estarem boas e seguras, uma ou outra não estão. Tem escola com risco de chover na cabeça dos meninos quando o período de seca passar. E aí a gente quer saber se a promessa do prefeito de fazer funcionar o que não estava funcionando,
inclui só a Copasa, a Transoeste, ou se a gente está falando de escola também. Porque escola com buraco no telhado e chovendo em cima de menino, deixou de ser problema da gestão anterior, é problema dessa agora. Então, a gente tem que fazer isso resolver. A gente tem que resolver essa questão. Além disso, gente, quando algum vereador vem aqui na frente e fala que o protocolo de retorno não foi atualizado, espalhando desinformação, isso é muito sério, porque afinal foi. Então, eu recomendo que os gabinetes façam a leitura do que é publicado pelas secretarias, porque o protocolo de retorno foi atualizado no dia 27 e publicado no dia 28. Inclusive, passaram a ser autorizados os esportes em quadras, passou a ser obrigatório o uso de máscara a partir de 2 anos, porque antes era recomendado de 2 a 5 anos e agora é obrigatório. Houve, sim, diversas mudanças e há, sim, um novo protocolo publicado. É muito importante que o vereador que vem aqui na frente saiba da importância e da seriedade da sua palavra e use esse espaço para dar informações legítimas, verdadeiras, e não para propagar desinformação. A gente já tem o presidente da República fazendo isso, não precisamos fazer também. Além disso, gente, a gente também precisa falar sobre toda a nossa luta aqui na Câmara Municipal para que a juventude ganhe espaço no poder público. E isso vai além do nosso trabalho enquanto Comissão de Educação. O Movimento Empresa Júnior é um movimento que nasceu nas universidades públicas do Brasil. E Minas Gerais tem um espaço de destaque nisso, porque a gente tem o estado com o maior número de universidades públicas. E em Divinópolis, a gente tem uma condição de luxo, de privilégio, uma condição tão especial que a gente tem 3 universidades públicas no município. Nós temos o Cefet, nós temos a UENG e nós temos a UFSJ. Além disso, a gente tem várias outras universidades privadas que também têm um trabalho muito legal e que merece a nossa atenção. Essas universidades, gente, são incubadoras de empresas. Tem muitas vezes as suas empresas juniores, que são empresas que prestam um serviço de alta qualidade, afinal, elas têm tutores, professores mestres, doutores, que orientam e assinam os projetos em nome dos alunos, mas elas não têm intuito de obter lucro. Por isso, a gente fez uma reunião, organizamos uma reunião, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário Luiz Ângelo, o secretário da Fazenda, o Gabriel Vivas, e o secretário de Administração, o Tiago. E foi uma reunião muitíssimo proveitosa. Cabe ressaltar a importância de ter a juventude na administração pública, porque a gente tem 2 secretários, o Luiz e o Gabriel, que são, inclusive, advindos do Movimento Empresa Júnior. Isso é muito legal. Então, hoje a gente tem 2 pessoas no poder público que conhecem, reconhecem e viveram o Movimento Empresa Júnior. Justamente por isso, eles podem atestar a capacidade dessas empresas de fazerem excelentes projetos para o município a baixo custo. Vocês querem um exemplo simples? Hoje, a gente tem um recurso parado para a quadra da escola da Paulo Freire, e essa quadra não começou o projeto ainda porque falta entregar o projeto fisicamente. Falta um engenheiro da prefeitura fazer o projeto. A gente poderia ter contratado uma empresa júnior e terceirizado isso. Sairia mais barato do que contratar um escritório, teríamos um trabalho igualmente bem feito e competente, afinal, temos o tutor por trás, que é um professor, que é um servidor da UENG, no caso, por exemplo, da Engenharia Civil, e a gente conseguiria resolver esse problema. E não teríamos isso, que para mim é criminoso, que é um recurso de um deputado parado por falta de projeto. Então, hoje, gente, o que a gente tem aqui é um gabinete que trabalhou muito ao longo do recesso parlamentar e que mal pode esperar para trabalhar muito ao longo do 2º semestre. Nós temos muitas escolas para fiscalizar nesse retorno. O retorno é necessário, o retorno é importante, mas o retorno também é um momento delicado. A gente está vendo o que está acontecendo em países como os Estados Unidos, por exemplo, que já haviam controlado muitíssimo a situação do Covid com a vacinação e não com medicamentos que não têm eficácia controlada, e mesmo assim o surgimento de novas variantes colocou o país numa situação difícil novamente. A gente tem que continuar se cuidando aqui no Brasil, para que isso não aconteça e a gente consiga ter o nosso comércio funcionando normalmente, ter as nossas escolas abertas e a vida normal. Nesse momento, gente, é importante que todo mundo que pode se vacinar, se vacine. E que todo mundo que já está vacinado permaneça tomando as medidas de segurança necessárias. É claro que com as mudanças de onda, a gente volta a se permitir um pouco mais. E isso faz parte. Ninguém aguenta ficar 2 anos vivendo completamente isolado. Mas é importante que a gente tome os cuidados necessários, use máscara, mantenha o distanciamento na medida do possível e tentemos continuar unidos nesse momento, porque o que a gente precisa fazer é caminhar no mesmo sentido, seguindo a ciência, seguindo as evidências científicas, porque aí a gente vai ter escolas funcionando com segurança e a gente vai ter a nossa vida normal de volta, se Deus quiser.
Presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lohana, pela sua participação.